E aí, pessoal, salve, salve. Boa noite para quem por acaso estiver aí na roxinha assistindo, e para quem for assistir depois na vermelhinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos chegando, encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, qualquer lugar tá valendo. O importante é que vocês estejam confortáveis para assistir mais um Boteco World of Darkness, que hoje vai ser um boteco solitário, porque o meu amigo Osvaldo ainda não deu sinal de vida. Quem sabe daqui a pouco ele apareça, pode ser que isso aconteça, mas enquanto isso não acontece, vou conduzindo aqui sozinho, e quem aparecer aí no chat comentando ou fazendo perguntas poderá participar comigo aqui. Então deixo aqui o estímulo para quem por acaso estiver assistindo. Opa, boa noite, Wiru, Wiru, Wiru. Legal, bacana. Olha, do que eu vou apresentar aqui, pode fazer perguntas, pode fazer comentários, que a participação aqui ela é estimulada, tá bom? Bom, para quem não conhece o Boteco World of Darkness, ele é um quadro aqui do canal que eu trago temáticas, assuntos do cenário do mundo das trevas, ou se vocês preferirem World of Darkness, em que eu vario entre vampiro, caçador e lobisomem. Eu sempre estou me pautando no conteúdo da quinta edição, que é o que eu mais estou dedicado atualmente em ler, me atualizar e coisas parecidas. Então, esse material que eu vou perpassar. Eu não pretendo olhar materiais antigos, é só o que for lançado da quinta edição. Aí, por exemplo, se lançar futuramente Mago, Changeling, eu vou agregando a programação do Boteco World of Darkness, e sempre pulando uma semana um jogo diferente. E hoje é noite de Caçadora Revanche. Já tem mais ou menos umas 3 semanas que o último bate-papo que eu fiz aqui, a gente pautou a relação entre os caçadores, que são os personagens jogáveis de Caçadora Revanche, com as orgs, que são as organizações governamentais ou empresariais que concorrem ou atuam como aliados, a depender da situação, no ato de caçar os seres sobrenaturais. Que é sempre dito no livro Caçadora Revanche que os caçadores estão reivindicando a vida na Terra, que eles consideram estar nas mãos desses seres sobrenaturais. Vampiros, lobisomens, magos, changelings, wraiths, eles estão caçando a todos. A questão é que eles não sabem onde eles estão exatamente e como capturá-los, atacá-los, seja lá o que for. Então, esse é o mote do Caçador a Revanche. E aí fica aquela questão: como encontrar estas criaturas que são vistas pelos caçadores como monstruosas? Afinal, eles precisam investigar, precisam saber onde elas estão, precisam planejar quando encontrarem, precisam identificar como atacarem e quando atacarem. Afinal de contas, os personagens são mortais. Eles têm algumas vantagens que podem utilizar para ir contra essas criaturas que têm esses seus adversários, que em Caçador, isso aqui é engraçado, no livro Caçador, aqui na Revanche, as presas dos caçadores são os seres sobrenaturais, e o legal é esse nome: chamam as presas para as criaturas, seja vampiro, lobisomem e o que for. Eu achei bem interessante esse nome dado às criaturas que os caçadores caçam, chamam de presas. Então, eles precisam identificar sua presa e planejar. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, porque o conteúdo que eu puxei para hoje ele é pequeno, mas eu achei que ele dava um assunto muito interessante de discussão, porque ele faz um resumão numa única imagem do que
basicamente gira uma aventura de caçadora revanche. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu até aqui compartilhar, vocês estão vendo aí na tela. O texto, para deixar aqui a abertura para vocês, é: a caçada, que é a premissa do caçador, é direta. As complexidades de executá-la não pode ser tomada como garantia. Certamente os caçadores perseguem monstros, mas nem tudo são dispositivos incendiários e círculos de sal, melhor dizendo. Todo processo de caçador tem diferentes pessoais, mas a investigação e a preparação fazem a diferença entre o sucesso e o desastre. É isso mesmo, galera. Antes de eu mostrar aqui a imagem, a reflexão que eu faço é a seguinte: não dá para você simplesmente pegar uma arma de fogo ou uma espada ou qualquer coisa que valha, chutar a porta de um estabelecimento e achar que só isso vai bastar para você aniquilar a criatura que você está pretendendo destruir ou, entre aspas, caçar. Tem que ter todos um planejamento, porque afinal os personagens podem acabar cometendo equívocos gravíssimos, como por exemplo matar inocentes, achando que era uma criatura sobrenatural. Isso pode acontecer. Então, para evitar que isso aconteça, precisa haver investigação, precisa haver pesquisa, precisa haver infiltração. Todo o conhecimento em torno da presa precisa ser absorvido antes de chegar no derradeiro ataque, que é quando é considerado o ápice da aventura de caçador. E aí aqui eu mostro para vocês essa imagem. Deixa eu dar uma diminuída aqui para ficar inteiro. Deixa eu aumentar aqui a imagem para a galera ver. Botando aqui. Tá aí carregando. Então, olha, vocês estão vendo aí na tela. A maior parte, eu acho que dá até para mensurar aqui pela imagem, que 3/4 de uma aventura de caçadora revanche é de buscar identificar quem é a presa e fazer planejamento em torno disso. Aí depois tem a segunda fase, que é descobrir como lidar com essa presa, que deve dar mais ou menos ali uns 60% ou mais, talvez 70%. E o ataque à presa é esse percentual aí de 15%, 20%, ou seja, a parte menor de todo o contexto de uma aventura de caçador. Mas aí eu vou mostrar aqui para vocês, que eu fiz a tradução, que é mais ou menos o seguinte: a atividade da caçada por proporção, ou seja, a primeira fase você imagina quem a presa é e o que ela quer. Os personagens coletam informações, pesquisam o ocultismo que há disponível, comprovam teorias e fazem planejamento. Olha só que interessante. Ou seja, de 360 graus, coloco aí 270 para essa fase. É uma parte gigantesca, 3/4 de uma aventura inteira. Vamos dizer que uma história de caçador tenha 4 sessões. 3 é só planejamento. Ou se você quiser 2 é planejamento. 1 vai ser da fase seguinte e o último da última sessão. Então já é uma parte considerável só planejando. E aí para pensar. Primeiro, vocês têm que, deixa eu voltar aqui a tela, vocês têm que identificar se a presa é realmente uma presa. Então, não, sim, Wiru, eu preferi traduzir como presa. Para mim me pareceu interessante colocá-la como presa, mas pode ser. Quarry está mais para alvo de caça, pode ser também, mas para pensar, você quando está caçando, não está caçando uma presa, eu optei por usar presa, mas é uma escolha de tradução. Outros podem usar de outra forma, isso não é algo que interfira a diversão da aventura. Mas obrigado por fazer essa observação. Mas voltando, lembre que, como eu estava falando ainda agora, precisa ter planejamento, precisa ter coleta de informação, porque
Primeiro, você não sabe se o alvo é de fato uma criatura sobrenatural. Imagina, você está caçando um mortal que apenas tem costumes diferentes da maioria. Prefere passar a noite acordado, mexendo no computador ou passeando pela rua. E aí, se os caçadores não fizerem as pesquisas necessárias, as investigações necessárias, eles vão provavelmente estar se preparando para atacar, entre aspas, um inocente. Porque não se sabe se aquele mortal possa estar fazendo coisa errada ou não. Mas o fato é que pode ocorrer aquele alvo não ser uma criatura sobrenatural, que é o que os caçadores estão caçando. Então é preciso passar por essa fase de planejamento, investigação. Aí vamos dizer que há indícios bem fortes, mas para que você possa avançar um pouco mais, você precisa também estudar se esses indícios têm alguma comprovação. E chega no momento, por exemplo, deixa eu botar aqui para a imagem, identificar que tipo de criatura. Você lidar com um vampiro é diferente de lidar com um lobisomem, diferente de lidar com um mago, diferente de lidar com uma aparição. Afinal, a aparição não costuma ter um corpo físico, eles têm só um espectro que às vezes se manifesta no mundo carnal. Então, cada criatura sobrenatural tem uma forma diferente de lidar. Então, por isso que é importante nessa primeira fase, nessa fase gigante de 3/4 da aventura, de saber quem é a presa. Aí, identificou a presa, aí sim começa a fazer a segunda fase, que é imaginar como lidar com a presa. Por exemplo, identificou que aquela pessoa que, em vez de ser mortal, que passa a noite acordada, é na realidade um vampiro. E aí os personagens começam a identificar o que eles têm à mão para mirar nesse vampiro e as fraquezas que esses vampiros têm. É sabido que vampiro tem fraqueza a sol, é sabido que vampiro tem fraqueza a fogo, mas é sabido para pessoas jogadoras. O personagem em si vai ter que descobrir isso. Subentende-se que os personagens caçadores, quando estão começando, não têm esse conhecimento. Eles vão ganhar durante o jogo. Mas você pode talvez colocar lá, na criação do teu personagem, talvez 3 ou 4 pontos de ocultismo em que possa ter aí um conhecimento prévio de como lidar com o vampiro. Mas isso é uma das opções. Vamos dizer, se aquele personagem, em vez de ser vampiro, é lobisomem. Luz do sol não vai causar o efeito no lobisomem que causa em vampiro. Já teria que usar prata. Então aqueles 3, 4 pontos de ocultismo dedicados a vampiros já não vai mais servir. Então, saber como lidar com as presas é um processo também do jogo de caçador a revanche. Afinal de contas, imagina, tu chegar, tu chuta a porta, já sabe onde é que a presa está, tu chuta a porta achando que é o vampiro e tu vem jogando, sei lá, providenciando a entrada de luz solar no refúgio desse vampiro. Aí de repente, quando tu vê achando que era um vampiro, é uma pessoa que começa a se transformar num lobisomem na tua frente. Aí, meu irmão, é como diz não sei se vocês já viram aquela série Família Dinossauro. Tinha uma sessão em que o Baby Dinossauro e o pai assistiam, que era tipo demonstrações científicas que envolviam um cientista e um personagem infantil. Aí o personagem infantil é sempre a cobaia, que sempre acabava com alguma coisa ruim com essa cobaia. Aí eles riam pra caramba e diziam: acho que vamos precisar de um novo Jimmy. Ou seja, se os caçadores não tomarem o devido cuidado de como lidar com a criatura que está caçando, esses personagens muito provavelmente não vão encontrar um novo dia para viver. Então, é importante também essa fase. Olha, não é à toa que ele coloca 60%. 60% para você saber como lidar com essa criatura sobrenatural. E aí tem que saber quais são os hábitos, não só as fraquezas, tem que saber quais são os hábitos. Por exemplo, vampiro. Eventualmente, se não for toda noite, mas com uma frequência razoável, o vampiro tem que sair para caçar. Ele tem que obter sangue para sobreviver. Então,
Esses hábitos os caçadores vão registrando. Geralmente, vampiros têm campos de caças bem definidos, que é onde eles se sentem seguros para realizar a caçada. Por exemplo, tem personagens que se valem de casas noturnas. Isso é clássico em filmes de vampiro. Eles vão para casas noturnas e predam os mortais que vão lá se divertir. Mas podem haver outros costumes de caça. E é isso que os caçadores precisam registrar. O Iru está comentando o seguinte: Hunter parece mais difícil que os outros. Na realidade é assim, irmão. Ele é muito difícil porque parte de um momento de desconhecimento. Os personagens não dominam a forma, a criatura que eles estão caçando. É tempo todo tentando descobrir o que há em volta delas. E nesse processo, eles podem ser descobertos. E aí é quando entra algo que eu futuramente quero colocar aqui para discutir: o perigo. A trilha do perigo, que vai de 0 a 5, ele aumenta significativamente a dificuldade das ações dos personagens. Só para vocês terem uma ideia, se o perigo da sessão está em 1, significa que todas as dificuldades dos personagens, das rolagens de dados dos personagens, vai aumentar em 1 de dificuldade. Ou seja, uma dificuldade normalmente que é 3, ela é aumentada para 4. Se uma dificuldade que é difícil, que é 4, automaticamente ela é aumentada para 5. Então imagine, isso só perigo 1. Aí imagine que durante as aventuras coisas vão acontecendo e essa trilha de perigo aumenta para 4. Perigo 4. Ou seja, a dificuldade é aumentada em 4. Aquela dificuldade que normalmente é estabelecida em 3, ela viraria dificuldade 8. Tu é doido? É muito punk. Isso para personagens mortais é muito punk lidar com desafios a esse nível. É praticamente a pessoa se jogar na boca do monstro. O monstro só vai chegar e vai morder. Então sim, eu acho que Hunter está bem difícil. Mas qual é o grande lance do Hunter melhorar as suas chances na caçada aos monstros? A investigação, que é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. A investigação, planejamento, identificando quais são os hábitos da presa, quais são as fraquezas da presa. E aí, quando os caçadores conseguem passar por todo esse processo inicial, e aí ele se sente preparado para fazer o derradeiro ataque, aí sim, as chances de êxito do ataque são maiores, porque ele vai saber onde a presa está, quem a presa é, qual é a fraqueza da presa e o momento certo para atacar essa presa. Por exemplo, a gente está falando muito aqui de vampiro, mas o momento certo de se atacar um vampiro é durante o dia. É quando ele está inativo. E geralmente os vampiros precisam realizar testes para conseguir se despertar e se mover durante o dia. Então, o momento ideal para atacar um vampiro é durante o dia. Outros personagens, outras criaturas sobrenaturais têm outras. Por exemplo, lobisomem. É clássico de providenciar armas com prata em algum momento. Por exemplo, armas de fogo com projétil de prata ou espadas com lâmina de prata. Isso é uma medida que pode ser adotada para lobisomens. E assim vai. É isso que garante o sucesso de uma aventura de caçador à revanche. Nosferato bolado. Deixa eu ver aqui. Boa noite, acabei de pensar num caçador que mantém um romance secreto com Cainita na esperança cruel de enfim apunhalá-lo em momento propício. Olha, é viável fazer isso sim, apesar de ser bastante arriscado, pois o personagem, para realizar essa ação, conseguir resistir aos encantos sobrenaturais do vampiro é um lance grandioso.
Dá para montar personagem que consiga dessa maneira ter um modus operandi de chegar perto de uma presa e caçá-la. Mas concordo com você, Nosferatu. É super arriscado, mas não é impossível. É muito possível sim. E demanda um longo tempo. Sabe um personagem caçador que daria bem com isso que você acabou de escrever? É o personagem cuja presa, no caso o vampiro, no passado caçou e matou, ou talvez escravizou, uma pessoa amada desse caçador, ao ponto dela ter sido perdida. Então esse caçador jurou vingança, e a única forma que esse caçador encontrou de chegar até a esse vampiro é se infiltrando na não-vida dele. É possível, dá para criar essa narrativa. E dá para o narrador, junto com o jogador, traçar uma aventura nesse sentido. Na realidade, a coterie inteira pode girar em torno da caçada desse vampiro. Que esse vampiro pode ter caçado outras pessoas queridas para outros jogadores que tenham personagens com naturezas distintas. Uma delas seria essa social. Muito boa a sua contribuição, Nosferatu. Show de bola. Então, voltando aqui, e aí? Passou pelos 270% de planejamento, identificação, passou pelos 60% de identificação das fraquezas, hábitos e o que pode trazer à tona da criatura, chega nos 30% do real ataque à presa. E aí vocês imaginam que é quando chega o ápice da aventura. É quando os personagens vão colocar à prova tudo aquilo que eles planejaram e acharam que iria levar ao sucesso da caçada. É isso que faz, e aí não tem jeito, é torcer para os dados serem os amigos dos personagens, porque pode ocorrer dos dados também não ajudarem, e aí é sorte. Contudo, personagens bem construídos, lidando com cenas que caem no campo de maestria dos personagens, as chances são maiores de sucesso. Ruim é quando os personagens vão para ações que não são muito o métier deles. Então, até isso os personagens precisam ter em mente. Qual é as ações que podem levar uma maior chance de sucesso do ataque. Por exemplo, como tu citaste ainda agora, o personagem que se vale de ações sociais para chegar no vampiro. Então, imagino eu que o personagem vai ter não é carisma, é carisma alto, vamos dizer 4, no mínimo 4, e algumas habilidades, vamos dizer assim, performance ou alguma outra habilidade que permita atrair a atenção desse cainita. Isso não daria certo se fosse um personagem porradeiro, a não ser que o personagem porradeiro tivesse alguma habilidade que agregasse a isso, mas geralmente o personagem porradeiro ele é muito mais físico. O personagem combatente, quando eu falo porradeiro, o personagem combatente, ele é muito mais físico, muito mais no soco, nas pernas, ou numa arma de fogo, ou numa arma branca. Com armas, com combate, jamais esse personagem vai conseguir chegar na presa pela lábia, pela infiltração. É o confronto direto. Então, é preciso também identificar quais são as melhores habilidades para fazer o ataque final à presa. Então, gente, basicamente a caçada de Caçadora Revanche se resume a isso. Só que dizer que se resume é diminuir demais, porque como eu disse para vocês, a depender da quantidade de sessões que uma história, uma aventura de Caçadora Revanche leve, vocês já sabem, deixa eu aumentar aqui de novo, vocês já sabem que 3/4 é de planejamento, 30% de identificação das fraquezas e rotinas e 60% de rotinas e 30% do verdadeiro ataque. É isso que tanto as pessoas jogadoras quanto a pessoa narradora precisa ter em mente na hora de sentar e jogar Caçadora Revanche. Aí vocês me perguntam, Raga, só pode ser assim jogado? Não,
RPG, uma das coisas legais do RPG é que você pode dar rumos que mais julgar ser divertido e interessante para o grupo de jogo. Mas o livro Caçador à Revanche, ele aponta para essa direção. Ele dá mecânicas e explicações que levam para esse procedimento dos caçadores. Mas, como eu disse, cada grupo decide como melhor aproveitar uma aventura de Caçador à Revanche. Por exemplo, vocês podem levar uma aventura só de intriga entre caçadores e as orcs. Isso pode dar uma aventura inteira. Os personagens em nenhum momento lidarem com criaturas sobrenaturais, mas lidando com uma orc que está querendo desestruturar ou até aprisionar, levar para a cadeia os caçadores. Porque, por exemplo, uma org pode ser, por exemplo, a Polícia Federal do Brasil. Alguns integrantes de orgs são policiais federais que podem estar caçando caçadores que estão com atividades ilegais. E aí a org se torna a inimiga dos caçadores. Mas isso aí é um outro assunto, uma outra história que foge desse planejamento principal de caçada às criaturas. Como o tema de hoje que eu falei para vocês é a caçada. E o que os caçadores caçam são criaturas sobrenaturais. Então, galera, esse aí foi o vídeo que eu queria ter trazido aqui para vocês. Gostaria de ter trazido meu amigo Osvaldo para compartilhar comigo as opiniões dele. Ele está jogando comigo com o personagem de caçador no Belém das Trevas. A gente já realizou 2 aventuras com ele, mais o grupo de jogo dele, são 4 caçadores. Eles já passaram por 2 perrengues em que nas 2 aventuras os personagens quase morreram. Isso faz com que eles revejam o tempo todo a forma como eles abordam as criaturas sobrenaturais. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí comentários, dicas do que vocês gostariam que a gente abordasse futuramente sobre caçadores. Mas basicamente eu estou pegando partes interessantes do livro e trazendo aqui para comentar para vocês. Quanto ao Boteco World of Darkness da semana que vem, vou trazer um conteúdo de Lobisomem Apocalipse 5ª edição para comentar com vocês. E se der tudo certo, trarei pessoas convidadas para compartilhar impressões comigo. Obrigado ao Iru e ao Nosferato Bolado por terem participado comigo aqui no chat. Desejo a vocês uma boa noite e até a próxima. E para quem estiver assistindo, digo para vocês tchau, Lilica. Falou!